Camila, qual sua avaliação do golpe de Estado, né, que apeou a ex-presidenta Dilma Rousseff da presidência da República, né? Quando a Dilma Rousseff foi arrancada da presidente pelo suposto, né, impeachment sem crime de responsabilidade. Como é que foi isso para você? Foi um choque? Acho que é um choque para mim, é um choque para o país, é um choque para todas as mulheres, né, que decidem militar e estar na vida política, né, porque é o golpe contra a primeira presidenta eleita, né, da nossa história. E acho que isso diz muito, inclusive, sobre um Brasil patriarcal e machista que nós precisamos mudar. Mas acho que o golpe contra a Dilma, ele tem diversos elementos, né? Inclusive, ontem a gente estava debatendo sobre isso. O golpe contra a Dilma, existe um senso comum e uma ideia errada de que o golpe se deu por falta de habilidade, né, de diálogo, porque a Dilma não tomava uísque, porque a Dilma não tratava um XYZ bem, né? E acho que isso tudo, né, na verdade, você tentar mascarar um golpe que é geopolítico. Né? Golpes, eles se dão por múltiplos motivos, né? E o golpe contra a Dilma, ele se dá, né, por essa multiplicidade de motivos, mas principalmente porque tem uma crise econômica acontecendo, uma crise econômica mundial, né? E essa crise, em toda crise econômica, o capitalismo, a burguesia mostra muito bem a quem ele veio, né? E é para quem que ele vai servir. Então, no momento em que a economia bem, né, no momento da política de ganha-ganha, né, você podia ter, né, mudanças sociais importantes no Brasil, né, e garantir, né, que o filho do pedreiro pudesse virar doutor, ampliar a vaga na universidade, enfim. Mas quando você tem uma crise econômica, né, o capitalismo mostra quem ele veio e ele diz: aqui quem vai mandar somos nós. Tanto é que as primeiras ações, né, do governo Temer foi reforma trabalhista, reforma previdenciária, tirar direitos dos trabalhadores, que sabia que não aconteceria, né, no governo Dilma. E aí você tem, né, essa crise política, essa crise econômica acontecendo, você tem, né, os elementos de uma ousadia de políticas que a Dilma construiu, de política internacional. Então você ousar criar o Banco dos BRICS, por exemplo, para fazer frente ao FMI, é uma ousadia muito grande, né, para esse mundo polarizado internacional que a gente vive. Né? Mais do que isso, a Dilma teve, quando ela foi, né, o Wikileaks vazou, que ela era observada, né, a Dilma teve uma postura altiva, né, frente ao imperialismo norte-americano, de dizer que não ia mais, né, na agenda que ela faria nos Estados Unidos. Então, a Dilma nunca foi subserviente. Né? Mais do que isso, você tinha um debate do pré-sal no Brasil. Né? E o marco regulatório do pré-sal significava muita coisa. A gente sabe o tamanho, né, das guerras que acontecem por causa de petróleo. Né? Tanto é que o Wikileaks vazou a troca de e-mails, né, do Serra prometendo que a vitória do Aécio mudaria o marco regulatório do pré-sal no Brasil. Então você tinha muita coisa em jogo. Né? E todas essas coisas em jogo, né, culminaram, né, numa junção de motivos para derrubarem uma presidenta legitimamente eleita, né, uma presidenta capaz, uma presidenta, olha, eu posso estar com a Dilma em alguns momentos hoje, né, no Diretório Nacional do PT, enfim, em alguns espaços, e eu vou dizer, Dilma é competentíssima, a Dilma é estudiosa, né? A Dilma é das pessoas mais inteligentes que eu já vi, né, em todo esse processo, assim, então, que eu conheço na política. Então, a gente saber que essa presidenta tomou um golpe, né, e que está marcado na nossa história, e acho que é muito simbólico, inclusive, né, que o golpe contra ela desce, né, a rampa do Planalto, altiva, né, não foge, né, e ela desce a rampa do Planalto dizendo: nós voltaremos. E voltamos, antes do que eles esperavam. Ela foi convidada agora para o Brinks, né? Você está acompanhando isso? Já vi que você é fã da Dilma. Eu sou uma admiradora da presidenta Dilma, né? Acho que ela vai... Toda tarefa que for dada a ela, ela é uma soldada da luta coletiva e social, e ela é muito competente para dar conta de todas as tarefas que Eu forem lembro, dadas. Camila, assim, apesar de ter militado muitos anos, né? Mas ter voltado a minha militância mais para atuação profissional. Mas me lembro ali que em 2016 o clima era muito pesado, né? Principalmente aquela véspera ali daquela manifestação que levou 2 milhões de pessoas lá em São Paulo, né? Eu lembro que eu gravei um vídeo que era Porque o Jacaré não para em pé, que é do referência o jacaré como sendo o Brasil. Porque o jacaré não fica em pé.
Aí ele chegou a ter até, acho que, mais de 80 mil visualizações. Na época eu fiz pelo Facebook, eu nem tinha ainda acesso ao YouTube. E chegou até o conhecimento da presidenta Dilma, que ela me colocou como um brasileiro sábio. Que legal. E meus amigos me compartilharam, não conheço, mas já virei fã e tal. Mas eu lembro que poucas pessoas ali tinham coragem de se manifestar, até dentro do próprio PT mesmo, né? Vide aquela... Nesse momento, você teve medo que o partido acabasse, assim, naquele momento assim, mais difícil mesmo ali do golpe de 2016? Você chegou a pensar, temer isso? O plano da burguesia brasileira, porque sabe que o PT é o maior instrumento de organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, sempre foi deixar ou o PT inexistente, ou o PT sem força social, ou de fato caçar o registro do PT. Foram o que eles tentaram fazer várias vezes. Já decretaram o fim do PT, Augusto, muitas vezes. Naquele processo de perseguição ao Lula no primeiro mandato, decretaram o fim do PT no golpe contra Dilma, decretaram o fim do PT na prisão do Lula, e o PT segue muito forte, segue com cada vez mais filiados e filiadas, com capacidade de mobilização, justamente porque o PT é a expressão dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros organizados, E essa expressão, ela deu muito certo, ela dá muito certo, e é por isso que hoje a gente pode voltar a governar o Brasil, mesmo depois de tanto ataque. Então, nunca tive medo que o PT acabasse.